Mas aqui o que falta é esse, né? E essas emendas estão variando. E deputada, já está ao vivo pelo Facebook, página Deputado Clima. Ok. Boa tarde, amigos e amigas internautas de todo o Piauí, de outros estados do Brasil, né? Estamos iniciando hoje a nossa 23ª live, né? E retomando aí um debate que já vimos fazendo desde a live anterior acerca da importante participação das mulheres nas políticas públicas e agora na política de um modo geral. Então dessa vez, temos aqui convidadas muito especiais, né? Convidadas com mandato, convidadas que têm atuação no movimento popular, no movimento social. Temos membro da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, né? Então, hoje, a política ainda é um campo dominado pelos homens, em quantidade, mas que já mostra significativas mudanças, né, e conquistas cada vez maior na abertura do que diz de respeito e de participação das mulheres, né? Então, para quem está chegando agora na nossa live, não deixe de dar a sua curtida, fazer o seu comentário, compartilhar também, de identificar o seu município ou o seu estado para que possamos deixar registrado aqui no nosso vídeo, né? Então, hoje temos como convidada especial a minha querida companheira, secretária estadual da Juventude, a Marina Moura, não é? Boa tarde, Marina. Boa tarde, deputado. Agradecer ao senhor pelo convite e principalmente pela honra de poder dividir essa live com grandes duas mulheres aí do nosso partido. Ok, Marina, muito obrigado. Sou eu que agradeço, né? Então, por esse momento, Marina Moura, ela que é jovem teresinense, militante do Partido dos Trabalhadores, né? Engajada na luta pelas mulheres, juventude e educação, moradora e presidenta do Conselho Comunitário da Vila Irmanduce. Então, a Vila Irmanduce, para quem nos acompanha, foi a vila, o resultado de uma ocupação, e que o presidente Lula, em 2003, em uma das suas primeiras visitas ao interior do Brasil, veio exatamente conhecer essa comunidade que fica aqui em Teresina, né? Então, a Vila Irmanduce é uma região histórica de luta e resistência do movimento de moradia e que este ano completou 22 anos, né? Coincidindo, inclusive, com o momento onde foi reconhecida aí a Santa Irmanduce dos Pobres, né? Eu, inclusive, estive lá na celebração da missa comemorativa, né? Então, voluntário do Movimento Mais Amor, eu adoro esse nome, né? Com atuação na capital, secretária da Juventude do PT do Piauí, é pré-candidata a vereadora aqui em Teresina. Então, agradecer mais uma vez a Marina. Bom, a segunda nossa convidada é a Anne Moura. Boa tarde, Anne. Tudo bem? Boa tarde, deputado. Muito obrigada pelo convite, viu? Faço das palavras da Marina minha, aqui a companheira Flora, a Marina, grandes guerreiras. Eu é que lhe agradeço, né? A Anne Moura, ela é indígena, né? Dos povos Manaós, né? É isso mesmo a pronúncia? Formada em enfermagem, né? Com longa história de atuação em movimentos sociais, tendo passagem pela coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, o Instituto Articulação de Juventude da Amazônia e diretoria da União Nacional dos Estudantes. A Anne é cofundadora do Coletivo para Todos e Todas, dentro do Partido dos Trabalhadores, já fez parte da Executiva Nacional, já foi candidata a vereadora em Manaus, diretora nacional de juventude do partido, e em 2017 foi eleita secretária nacional de mulheres, sendo a mais jovem secretária de mulheres do PT. A sua tese é feminismo no plural. Então, muito obrigado, Anne, pela sua participação, né? E agradecer aí, deixar um abraço aí para
toda a companheirada do Amazonas, né? E a outra ilustre convidada é uma pessoa muito conhecida, não é? A deputada Flora Isabel. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Lima. É um prazer estar aqui com você. Eu tenho dito que os homens que são comprometidos com a nossa causa são homens com coração de mulher. Então, a pauta foi escolhida por você. Quero parabenizar. Quero saudar a Marina. Eu conheço a Marina aqui das lutas, aqui no estado do Piauí, à frente do PT, dos movimentos. E também a Anne, acompanhei a Anne na Executiva Nacional. Ela, como uma secretária muito jovem, mas muito comprometida com as causas da juventude, das mulheres. É importante dizer que o PT, e eu tenho dito muito que o nosso partido é que tem forjado as nossas vidas, não é? Que nos dá a oportunidade de, dentro dos movimentos, e ainda sendo pioneiro, é o partido que inovou, colocando 30% das mulheres na sua direção. E, em seguida, colocou os seus 50%. Então, nas direções do PT, nós somos paritários entre homens e mulheres. E isso tem dado exemplos para os outros partidos e para a mudança da legislação. No restante da legislação, ainda temos os 30% de participação nas eleições, do fundo partidário, mas o importante também no tempo de propaganda é que nós estamos avançando, nós queremos chegar também na legislação eleitoral no Brasil à paridade, 50%. Ok, deputada Flora, muito obrigado. Então, só lembrando aos nossos internautas, né, que podem fazer seus questionamentos, suas observações e até suas perguntas aí através das nossas redes sociais. Então, e aí a gente vai apresentando aqui na medida do possível para as nossas convidadas especiais. Bom, eu gostaria inicialmente de continuar aqui com a Anne Moura. Anne, como tem sido a sua participação agora, nesse período de pandemia, na luta em defesa dos direitos das mulheres, da participação das mulheres, do empoderamento das mulheres? Então, como que você tem atuado especificamente nessa causa, além da presença na direção nacional do Partido dos Trabalhadores, Anne? Deputado Lima, é muito importante começar essa fala fazendo um pouco do relato que hoje nós chegamos a 1 milhão de contaminados, né, pelo Covid-19, uma realidade muito cruel, com esse desgoverno que não tem compromisso nenhum com o povo. E toda vez que tem uma crise dessas dimensões, as principais camadas atingidas elas ficam cada vez mais evidentes: a juventude, os povos indígenas, a população negra e as mulheres. As mulheres que são a maioria do eleitorado, a maioria na população, a maioria no trabalho informal e a maioria que está na linha de frente do cuidado. Então, essa é uma realidade muito cruel para as mulheres. Nós, enquanto secretaria, estamos organizando uma série de atividades de acompanhamento. O aumento do feminicídio é um caso muito grave, que a gente tem feito campanhas com unidade, com outros movimentos e organizações, para denunciar que, principalmente, o estímulo desse desgoverno nacional com intolerância, isso também aumenta o feminicídio. Estamos vivendo uma situação em que aumenta a pobreza, aumenta a miséria, quando nossos governos lutaram tanto para acabar com isso. Eu sou de uma região que isso se acelera, porque o interior do estado só teve política pública depois dos nossos governos, e assim também é no Nordeste. A gente sabe como é que funciona para as pessoas que mais precisam. Então, a gente tem feito um esforço de tentar mapear. É claro que as iniciativas das nossas deputadas, a gente tem um boletim de acompanhamento de iniciativa das nossos parlamentares, tanto em nível de estado como nacional, com uma série de iniciativas para tentar ajudar, para salvar a vida das mulheres. Mas um fator que é muito importante, porque ou as pessoas morrem pelo Covid ou morrem de fome, é o auxílio emergencial, que agora nós estamos na luta de prorrogar, mas é importante que se diga que este desgoverno não queria de jeito nenhum, que foi preciso a nossa bancada, junto com a oposição federal,
para conseguir ter o mínimo de condição das pessoas sobreviverem. É verdade também que a humilhação, a partir daí, não acabou, porque depois as pessoas tiveram que ficar nas filas, se humilhando, passando um outro tipo de violência, a violência para ter acesso a uma questão básica. E, paralelo a isso, enquanto a gente luta para enfrentar esse desgoverno, gritando, né, fora Bolsonaro e esse governo todo junto, a gente enfrenta a conjuntura das eleições. E dentro do PT a gente tem feito um trabalho que é o Elas por Elas, que organiza as mulheres para protagonizar esse processo de ter candidatas, né, de ocupar esse espaço que é o tema da nossa live hoje. Ok, Anne, muito obrigado. A Cristiane, que é jornalista e que está aí, participou da parte cultural aí do Elas por Elas, não é isso, Cristiane? Então, é da nossa assessoria. Cristiane canta, né, interpreta divinamente bem. Bom, Marina, como você que está numa vila popular, que tem um trabalho, que está à frente do conselho, como é que tem sido a sua atuação agora nesse período na defesa dos direitos das mulheres, na luta por ampliar a participação das mulheres nos espaços institucionais? Deputada, ela tem sido mais dura, né? A gente tem vivido aí tempos difíceis. A maioria das nossas mulheres aqui nas periferias de Teresina e na Vila Irmã Dulce não é diferente. Elas vêm do trabalho informal e esse trabalho informal ele foi meio que aniquilado aí com a história do Covid-19, até porque a nossa orientação é que as pessoas obedeçam o isolamento social para que as pessoas possam não ser acometidas aí com o Covid-19. Então, ultimamente a gente tem lutado por aqui, uma luta que já vem de bastante tempo, mas que agora, como eu tenho dito, ela acelerou e escancarou. A nossa luta vai ser sempre pela sobrevivência. A Vila Irmã Dulce, ela é uma comunidade que, desde o início da sua ocupação, ela foi liderada por mulheres e a gente tem tentado diariamente manter esse ritmo, que as mulheres elas estejam sempre à frente, que as mulheres possam sempre buscar esses espaços. Por exemplo, aqui na Vila Irmã Dulce a gente tem 2 escolas e 2 creches, são todas dirigidas por mulheres. As nossas associações, por sua maioria, são presididas por mulheres, e a gente tenta sempre manter essa linha de que mulher tem que ocupar o espaço que ela quiser e precisa estar à frente desses espaços políticos, até por mostrarem mais capacidade para administrar tudo aquilo que elas se colocam à disposição para debater. Mas, não diferente de qualquer outro espaço no nosso país, a gente vem sofrendo de forma muito violenta com a Covid-19, com a fome, com as injustiças sociais. A Vila Irmã Dulce, por exemplo, tem uma deficiência muito grande na questão do saneamento básico. A gente tem uma grota aqui, por exemplo, que é quilômetros de distância e que não só a Covid-19, mas a gente também é atropelado aí pela dengue, por outras coisas que acontecem aqui diariamente. E a nossa luta é, pelo menos, manter dignidade às nossas mulheres aqui da nossa comunidade, para que elas possam ter sempre a coragem de lutar e de resistir, porque nosso lema de ocupação sempre vai ser esse, a resistência, e a resistência em todos os espaços. Ok, Marina, muito obrigado. Deputada Flora, eu tenho acompanhado lá na Assembleia a sua atuação, mas eu sei que você tem outros espaços de atuação. Como é que essa minha nobre amiga e colega tem atuado aí em defesa da participação e da ampliação e do empoderamento das mulheres na política? Queria que você tratasse aí rapidamente para quem está nos acompanhando, né? Tá, primeiro dizer assim, olha, hoje no Piauí nós temos 51% da população feminina. No Brasil, nós temos 51% da população feminina, de mulheres no Brasil. E eu peguei um dado aqui, que nas últimas eleições, em 2018, Lima, nós tivemos a participação das mulheres deputadas federais em 15%. Significa que de 513 parlamentares, de 513, nós temos 77 mulheres deputadas federais.
Na última eleição municipal, em 2016, só foram eleitos 11% das prefeituras no Brasil de mulheres. 11% de todo o Brasil, de mais de 5 mil municípios, não é, foram para as prefeituras de mulheres. E nas Assembleias Legislativas, onde nós temos uma cadeira, a média ficou aí em torno de 15% nas Assembleias Legislativas. Então, a nossa participação no parlamento e na política, ela é muito pequena. Nós, mulheres, a grande maioria nossa, com algumas exceções, aqui conseguem chegar no parlamento, ou mirim, ou estadual, ou federal, são mulheres que vêm do movimento, que vêm, por exemplo, da luta que nós vimos agora, da Marina falar, lá pela Vila Irmã Dulce, eu e a Trindade estivemos juntas na fundação, no início da ocupação. São mulheres que vêm dos movimentos indígenas, das mulheres dos sindicatos. Eu mesmo vim do movimento sindical, eu fui presidente do Sindicato dos Servidores Federais. Então, a grande maioria dessas mulheres são forjadas nos movimentos. É claro que nós sabemos que muitas mulheres hoje ainda têm herança familiar. Muitas vezes o marido foi político, ou pai, ou tio, mas isso, ela tem se configurado ainda com a pequena, mesmo com isso, com a pequena participação das mulheres na política. O que eu priorizei esse ano? Entrou o ano de 2020, veio a pandemia. Eu joguei toda a minha atuação parlamentar para a questão das mulheres com relação à violência doméstica e mesmo com a própria sobrevivência de muitas mulheres. Eu peguei toda a minha emenda parlamentar desse ano e coloquei para o Hospital São Marcos, coloquei para a Maternidade Evangelina Rosa, onde as mulheres têm neném lá, as mulheres no SUS, e coloquei para o Hospital da Polícia Militar. Fora esses 3 setores, eu destaquei para cestas básicas, para álcool em gel, quer dizer, toda uma política voltada para a segurança alimentar e para a questão mesmo da questão da higienização, né, com álcool, gel, essa coisa toda. A minha atuação, você acompanha. O que eu fiz? A primeira coisa, eu fiz uma lei, falei com o Elton Dias e com o secretário de Educação, para garantir alimentação para os filhos das pessoas pobres que estão na rede pública. A merenda estava lá estocada e o dinheiro ele estaria vindo todo mês para a merenda escolar, que é um programa nacional de merenda escolar do governo federal. Eu fui ao governo, olha, essa merenda não pode ficar estocada, e esse dinheiro não pode ficar no banco, porque essas crianças elas usam a merenda para almoço, para uma janta, para o café da manhã. E aí foi criado aqui no Piauí, já em outros estados também, o ticket de alimentação para as famílias das crianças na rede pública estadual do Piauí. Nós nos deparamos, acredito que a Anne tem esse dado, nós nos deparamos com um aumento de 30% de violência doméstica aqui no Piauí. Mulheres sendo espancadas, mulheres sendo estupradas, mulheres sendo violentadas por conta da epidemia. Nós já estamos chamando aqui no Piauí, como disse a companheira Zenaide, as mulheres estão no cárcere. Estão no cárcere porque elas passam 24 horas com um agressor dentro de casa. Aí eu propus ao governador que ele fizesse uma ampla campanha que está acontecendo aqui no Piauí de divulgação dos números que as mulheres e seus vizinhos podem divulgar a violência doméstica, tipo 180, tipo 190, que é o número da Polícia Militar por Patrulha Maria da Penha, que também é uma lei de minha autoria, que são patrulhas que vão para as casas, sigilosamente, para as casas de mulheres que têm índice que denunciaram nas delegacias. Então, na grande maioria, o próprio Salve Maria, que é o aplicativo, ensinando as mulheres como é que elas acionam, como uma forma dela estar na cozinha, dela estar no banheiro, ela estar no quintal, e ela pode acionar, porque ainda parece que muitas mulheres não têm o número, ela fica nervosa, está apanhando, ela não tem como. Então, nós estamos fazendo uma campanha aqui no estado do Piauí com relação a esses números sendo divulgados. E, para concluir também, eu propus ao governo que fizesse
uma parceria com os hotéis e pousadas. Para essas mulheres que não têm para onde ir, o governo banca elas, e do quanto durar a pandemia, com seus filhos em hotéis e pousadas, até resolver a questão jurídica e a questão lá da violência por qual ela está passando. Então, eu tenho atuado assim, viu, Lima? Nos bairros eu não posso ir, nos municípios tenho viajado muito pouco. O que eu tenho feito é nessa política, por exemplo, na questão das cestas, na questão dessa questão mais ampla, aí eu tenho atendido os meus municípios, como também incentivando em cada município que acompanha a participação das mulheres na política, que mais mulheres possam ser candidatas. Ok, deputada Flora, eu acompanho bem de pertinho ali seu trabalho, né? E são inúmeros os projetos, as iniciativas que você tem na defesa das mulheres, né? Apoiando o empoderamento das mulheres. E aqui no Piauí é um dos exemplos, né? Nós temos foram eleitas inicialmente apenas 4 mulheres como parlamentares, né, a nível estadual. Agora nós temos 5, eu acho que no mandato, né, porque também tem uma suplente, uma companheira também muito valiosa que assumiu. Aliás, 2. E aí, mas vamos continuar aqui. O Partido dos Trabalhadores tem definido aí ter 50% da participação dos partidos, aliás, das mulheres nas suas instâncias. E a lei federal estabelece 30% de candidaturas, né? Não é hora de a gente começar, de começar a trabalhar, das mulheres começar a trabalhar para se ter um percentual das vagas nos mandatos, efetivamente, principalmente no parlamento, já que tem uma proporcionalidade, ao invés de ter 30% de candidaturas, ter 50% das vagas, efetivamente. Então, isso é possível dentro dessa luta de mais mulheres na política. E o que mudaria, ou o que muda com a ampliação, o que pode melhorar com a ampliação da participação das mulheres na política, nos espaços de decisões, no parlamento, no executivo? Então, eu gostaria de, nesse momento, ouvir a Marina, não é? A Marina, que é pré-candidata a vereadora, não é? Quando ela se propõe a ser candidata, não é? O que ela pretende melhorar a participação, o espaço das mulheres no parlamento, Marina? Então, deixo aí com você. Deputado, eu acredito que se de fato existisse essa proposta e ela fosse aprovada de que tivesse essa divisão de porcentagem de mandatos, tanto para homens quanto para as mulheres, com certeza teriam também mais candidaturas de mulheres, como bem colocou a deputada Flora. A gente tem várias mulheres nos sindicatos, nas lutas sociais, e isso com certeza seria uma forma de fortalecer. Eu acredito que a gente tem exemplos claros e muito bons, como da deputada Flora, da deputada Regiane, por exemplo, aqui no Piauí, de que mulher dá certo sim na política, tem um olhar carinhoso e que com certeza mudaria a cara e o tom de muitas coisas que a gente já vê aí há décadas na política. A mulher, com certeza, ela traria a transparência e a tranquilidade de um mandato mais tranquilo, de um mandato voltado até mesmo para nós que estamos aí nas comunidades, sentindo cada uma, de fato, aquela coisa do que é ser mulher, do que é o empoderamento da mulher. As mulheres, na maioria das vezes, elas têm a vontade, elas têm a ideia de ser candidata, de se colocar à disposição de um processo, mas, na maioria das vezes, elas se sentem órfãos de apoio, órfãos de uma estrutura até mesmo que elas possam e queiram ter, mas não têm. E ideias como essa de dar uma porcentagem definitiva nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado, é uma boa ideia. Eu acho que é até uma boa sugestão, deputado, a começar a se trabalhar, a se pensar. A Anne, como secretária nacional do nosso partido, o PT é sempre um partido que é o pioneiro nessas bandeiras. Você vê que desde a executiva nacional, as executivas municipais do Partido dos Trabalhadores, a gente tem sempre esse cuidado de ter aí a paridade e respeitar isso de uma forma muito tranquila. Uma mulher, acredito que quando ela se coloca à disposição em qualquer espaço que ela vá disputar, ela sempre coloca à frente
a força que ela já tem de nascer mulher num país que é machista, que tem aí um desgoverno que mostra todos os dias que a gente precisa, sim, ser essa resistência que tanto se precisa. A gente tem, por exemplo, à frente de um ministério que não é de mulheres, mas que está lá dentro, que é a Damares, onde, bem colocou a Anne e a deputada Flora, todos os dias aumentam o índice de violência entre nossas mulheres, e ela se preocupa em fazer campanha de qual é a máscara infantil mais bonita para dar premiação. Então, a gente tem, sim, que fortalecer as candidaturas femininas de mulheres de luta, de mulheres de garra, que estão aí à frente de cada espaço desse, para que elas possam mostrar do que são capazes, e tenho certeza que a gente já tem bons exemplos dados como isso, sem poder e nem devo esquecer o quanto foi importante, por exemplo, o mandato da nossa presidenta Dilma, que foi uma mulher digna e honrada e que tanto nos engrandece enquanto mulheres no Partido dos Trabalhadores. Ok, Marina, muito obrigado. Anne, qual é a dificuldade que você vê para se ampliar esses espaços aí? O que o Partido dos Trabalhadores, a Secretaria Nacional de Mulheres do Partido propõe para ampliar? E o que você acha de a gente puxar esse debate, ao invés de ter apenas 50% das vagas nas instâncias, ou 30% do direito de candidatura, passar a se lutar para ter 50% das vagas efetivamente. Então, nós vai ter que ter, as mulheres vão disputar para os 50% das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional. Né? E nós temos aí mais gente como parlamentar e também em outros espaços, né? Então, o que você acha? Qual é a dificuldade? O que muda com o aumento da participação das mulheres nesses espaços de decisão e de debate? Deputado Lima, seria um sonho isso, mas a vida real, ela tem outros parâmetros que a gente precisa refletir. A questão da presença das mulheres na política tem um problema anterior, que é a desigualdade, inclusive social, e a igualdade de direitos dos afazeres da casa, de ter que ter... Para as mulheres fica a questão do cuidado. Você percebe que quando uma mulher precisa participar da política, ela precisa abrir mão, ou ela precisa ter uma ajuda mínima para conseguir ter a despreocupação de estar na política. Isso não acontece com os homens. Você sabe que é histórico o processo da mulher poder votar ou ser votada. Por muito tempo, a gente ficou combatendo, muitas outras que vieram antes de nós, de que esse lugar também precisa ser ocupado pelas mulheres, porque muita gente diz ainda hoje que política não é lugar para mulher. Mas as condições de igualdades, elas estão muito distantes para que as mulheres ocupem. Tem uma questão cultural na sociedade, que é uma sociedade que é feita de homens, em sua maioria, e que, na sua maioria, também são machistas e que não conseguem compreender que o processo de igualdade e o processo democrático passa também pela presença das mulheres. Então, a gente tem um problema anterior, que não se trata apenas da cota e da vaga ou da quantidade que vai ter para as mulheres, mas das condições que ela tem para fazer política. Para as mulheres, em sua maioria das vezes, fica sempre a tarefa de organizar a ata, de organizar a reunião, de assessorar alguém, nunca para ela estar no lugar dela ser a liderança. E isso não é uma culpa das mulheres, é uma culpa da sociedade, é cultural. A gente precisa primeiro romper isso. Por isso que a questão da violência é tão banalizada. O aumento do feminicídio, ele vai sendo colocado como os dados e as pessoas vão deixando isso de forma normal. E na política também acontece isso, da representação. Às vezes, e isso acontece entre as mulheres. Muitas mulheres não votam em mulheres, votam em homens, por não ter, inclusive, essa cultura nossa. Aí é uma questão também das mulheres, da questão solidária. Então, a reflexão, eu começo por aí, dos direitos que essas mulheres têm de conseguir
a partir da sua vida, da sua realidade, que em sua maioria fica com o cuidado com a família, com o vô, com a avó, com os mais idosos, com os filhos. Quando uma mulher tem um filho, ela acaba, às vezes, interrompendo a trajetória política dela e a cultura da sociedade, que sempre foram feitas por homens e que sempre tomaram decisões. O que eu acho que a gente vem rompendo ao longo da história é que a política pode ser ocupada para as mulheres. Tem pesquisa que mostram que quando mulheres estão na gestão, a gestão é melhor, a mulher tem mais esse cuidado que muitas vezes é tratado de forma até muito pejorativa das mulheres, acaba ajudando nesse processo da gestão, de se colocar. A mulher tem uma outra forma de fazer política, e isso para nós é uma base de igualdade, mas é muito importante que essa luta que a gente faz não é uma luta sexista, não é homens contra as mulheres, e sim do nosso lugar na história, do nosso lugar de ocupar na política. Então, eu queria começar por essa reflexão. Depois, eu faço parte de um Fórum Nacional de Partidos Políticos, Instância de Mulheres de Partido Político. Esse Fórum Nacional, ele tem partidos de esquerda a direita. E lá a gente discute essa possibilidade de como que a gente amplia. E aconteceu um fato, deputado Lima, que eu vou lhe contar aqui, que é um absurdo. Como agora, na regra eleitoral, 30% do fundo eleitoral tem que ir para as mulheres, obrigatoriamente, porque em muito tempo da história o dinheiro ficava para a maioria de campanha dos homens, foi feita uma proposta para a gente, para essas mulheres dos partidos políticos, que a gente tinha que abrir mão dos 30% obrigatório para ter cadeira efetiva. Em compensação, a gente teria que abrir mão também dos 30% do fundo eleitoral para as mulheres. Ou seja, era uma negociação que as mulheres perdiam dos dois lados. E eu acho que esse é um processo longo que a gente vai enfrentar. Nós não recuamos. Nós não só queremos os 30% que a gente considera que é uma medida afirmativa da presença das mulheres, a gente quer ampliar, mas isso passa pelo nosso processo de organização. E aí, o que nos cabe enquanto Secretaria Nacional de Mulheres do PT, lá em 2018, nós identificamos esse problema. Pô, mas por que as mulheres não colocam o nome à disposição? Tem casos horríveis de violência política que as mulheres enfrentam dentro dos partidos, que não têm condições de sobreviver, não tem, como se você não tem como sobreviver, você vai conseguir colocar o nome à disposição. E são grandes lideranças, grandes referências. Então, em 2018, a gente fez o projeto, que é o Elas por Elas, que trabalha protagonismo, empoderamento, capacitação das mulheres para elas disputarem. Porque tem muita mulher que tem condição dentro do nosso partido de fazer a disputa. Mas, às vezes, a informação, o mínimo, não tem. Muitas mulheres não conseguiam, deputado, fazer sua prestação de conta. Então, esses são casos que são da realidade, porque as mulheres disputavam e, depois que acabava a eleição, elas iam para a casa delas, cuidar da família, voltar para o emprego, cuidar da vida, e elas não faziam prestação de conta. E esse é um dado muito grande de que, por isso, que uma mulher que saía candidata numa determinada eleição para a prefeitura, eleições municipais, ela não tinha o nome dela com tudo limpo, correto, para sair na eleição seguinte, porque ela não conseguia prestar conta e o partido também não acompanhava. Então, o Elas por Elas, ele é essa preparação e ele é esse acompanhamento. Numa característica que é muito nossa das mulheres, uma característica da gente se ajudar, da gente se olhar, de tentar se fortalecer, porque essa solidariedade que tem, na maioria das vezes, entre os homens, precisa ter também entre as mulheres. Então, eu finalizo dizendo isso. O nosso esforço é mudar culturalmente como é enxergado as mulheres nesse processo e tentar criar mecanismos internos, que é esse o projeto Elas por Elas, para que as mulheres tenham oportunidade de fazer a disputa de igual para igual. Claro, sem desmerecer a participação das mulheres na direção, que hoje a gente tem paridade. Nós fomos o primeiro partido a ter cota interna na direção de 30%. Hoje nós temos paridade, temos uma presidenta, mas isso não se reflete na base do nosso partido ainda. Então, a gente precisa se organizar cada vez mais
para ocupar esse espaço. E ter você como parceiro já é fundamental, porque difícil são os homens, deputado, que têm a coragem de vir dialogar sobre a importância das mulheres na política, viu? Então, quero deixar esse meu registro aqui. Ok, Anne, muito obrigado. Só dizer o seguinte, eu conheço aqui uns 2 ou 3 sindicatos rurais, eu tenho uma ligação muito grande com a agricultura familiar. Um deles é Bom Jesus, terra do nosso querido companheiro deputado Fábio Novo. Eu chamo lá, é a sindicata, lá todas as diretoras são mulheres. E Cristino Castro, eu não sei como é que está recentemente, mas a grande maioria eram mulheres. Então, a gente encontra muitos sindicatos, muitas entidades. Bom, mas eu gostaria aqui, antes de passar para a deputada Flora, agradecer aqui alguns internautas que acompanham a nossa live, né, como a Cícera Andrade, o João Batista Lima, a Clemilda Melo, o Francisco Filho Severino, a Josefa Lima, enfim, a Maria Francisca e muitos outros, né? Também, como agradecer a da Luz Fonseca, agradecer aí a presença de alguns municípios identificados agora, né? Teresina, Esperantina, São João do Arraial, Joaquim Pires, Piracuruca, Piripiri, Pedro II, também Cristino Castro, não é? E também a nossa querida Neguinha lá da Vila Irmanduce, né? Pipi Ferreira, eu aqui não sei se é um homem ou uma mulher, a Cleidiane Leite, Neide Carvalho, já falei. Então, também deixando aqui as suas mensagens e parabenizando as nossas convidadas pelas suas considerações. Bom, nós vivemos um momento onde alguns espaços vêm sendo cerceados, não é? E principalmente pelo governo federal, onde, estimulado pelo ódio, pela homofobia, pela violência, pelo estímulo à violência, inclusive no Ministério, onde deveria cuidar mais das políticas para as mulheres, que é o Ministério dirigido pela Dama Louca, né? Então, eu não chamo Damares, eu chamo a Dama Louca, não é? Qual é a consequência na avaliação de vocês, deputada Flora, na avaliação da deputada Flora, qual é a consequência que nós vamos ter num curto, médio e longo prazo para as mulheres com a retirada de conquistas significativas, de políticas importantes voltadas para as mulheres, né? Então, de espaço, até anteriormente, que tratava do empoderamento e do fortalecimento da luta das mulheres. Qual é a consequência, a seu ver, num curto, médio e longo prazo, para essa luta das mulheres? Deputada Flora. Deputado Lima, o que nós estamos observando aqui no Brasil é uma situação até assim alarmante que hoje se espalha pelo mundo. O mundo a dar exemplos de situação de desgoverno, situação de proibir a entrada de brasileiros em seus países, de aviões. Isso tudo ele se alastra no Brasil e no mundo por conta de um presidente da República, de um governo central que não governa. E, ao dizer que não governa, eu complemento, é um governo fascista, é um desgoverno e é principalmente um governo que não tem amor aos seus irmãos, aos brasileiros. Todas as vezes que o presidente da República vai à imprensa nacional fazer um desserviço, dizer que o povo tem que ir para a rua, falar contra o isolamento, no outro dia aumenta o número de casos do Covid, tanto da contaminação como do número de mortes. Enquanto outros países, nós tivemos um processo de isolamento que hoje estão abrindo a sua economia, que já estão há dias sem ter casos, há dias com... e esses países abrindo a economia, o povo indo para a rua, aqui no Brasil, a cada dia que passa, os números se alastram e nós nos tornamos o epicentro na América Latina, no Brasil e no mundo. Então, deputado Lino, o que eu considero é que isso vai trazer uma grande calamidade, já está trazendo, tanto na área econômica, como nos mais variados setores.
Nós estamos com os dados que nós temos hoje, nós estamos com o Ministério da Saúde com interino. Nós temos um ministro da Educação que sai e que aplica uma medida de revanche contra o povo, tira os setores minoritários, os setores discriminados, como mulheres, negros, indígenas, das políticas do Ministério da Educação. Um presidente que se envolve a cada dia, não é, em processos mais escandalosos e que cada dia que se envolve mais se revolta contra a população brasileira. Então, eu vejo com preocupação, porque quem, na grande maioria das vezes, são atingidos são os pobres, são as pessoas mais carentes. E aí nós vamos incluir a questão das mulheres. Olha, deputado Lina, Meire e Marina, quando o Lima perguntou assim, o que é que muda com a participação das mulheres na política? Primeiro, eu vou dizer assim, e eu respeito todos os meus companheiros de bancada, que tem muitos comprometidos, o próprio Lima, o Franzé, os outros fazem projetos para as mulheres, mas eu me lembro que, quando eu era vereadora, eu olhava para um lado, para o outro, estava eu e a Trindade, aí eu fui lá, apresentei uma proposta de se fazer uma casa-abrigo aqui em Teresina. Eu e a delegada Vilma fomos em vários estados e trouxemos a proposta e foi aprovada. Eu fico pensando, não é porque os homens não são comprometidos, mas é porque ali os homens não vivenciam a violência doméstica. Aí eu me tornei deputada estadual, eu fui lá, apresentei o projeto de lei que a licença maternidade não podia ser 4 meses, ela tinha que ser 6 meses, porque se a OMS dizia que nós mulheres tínhamos que amamentar 6 meses, como é que nós mulheres tínhamos que voltar ao trabalho com 4 meses? Eu mesma tive 3 filhos, eu sou servidora pública federal, aí eu voltava com 4 meses para o trabalho e ficava correndo de um lado para o outro para dar de mamar para a menina. A mamãe dizia, você vai bater carro, você vai morrer. E isso foi importante, porque o governador Wellington Dias acatou. E eu lembro que no dia 8 de março, a gente estava na Polícia Militar, numa solenidade, o Wellington lançou, não é, os 6 meses de licença maternidade no Piauí. Até hoje eu vejo militares, civis, agradecendo por essa ação, da importância que foi essa ação de uma mulher na política. Então, além de dizer o que a Meire e a Marina falaram, com todo respeito, eu digo mais uma vez aos homens, mas nós somos mais associativa. Pelo fato de parir, a gente gosta de conversar mais, viu, Lima? Gosta de reunir mais, a gente gosta de consultar mais. A grande maioria, não vou falar, a grande maioria mais organizada e a grande maioria mais honesta. A grande maioria das mulheres. Então, quando você vê uma mulher no executivo ou vê uma mulher no parlamento, você vai encontrar mulheres, na grande maioria, com esse perfil. Agora, por outro lado, e ela falou bem, a Anne Meire, ela disse assim, a questão do estupro político. Sabe o que aconteceu aqui no Piauí, Anne? Em 2019, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, cassou o mandato de 6 vereadores de Valença. O Lima acompanhou isso, que é votado lá. Então, 6 vereadores de Valença foram cassados. Por quê? Porque 5 mulheres que estavam lá, vereadoras, não tinham tido voto, não tinha prestado conta. Por quê? Porque foi utilizado os seus nomes para os partidos como mulheres laranja, como os candidatos laranja. Então, nós temos, além dessa questão do mercado de trabalho, de como a mulher sobrevive, de como a mulher tem que cuidar, a mulher tem que cuidar do marido, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar dos idosos, a questão da divisão sexual do trabalho não existe. Então, além de tudo isso, nós, mulheres, muitas somos usadas para se colocar o nome para eleger homens, que essa é uma realidade que nós chamamos das candidaturas laranja. Então, são situações que nós temos que vencer muito. Quando você perguntou, Lima, sobre a questão dos 50%, em vez de ser vagas para disputar, mas que tem que ser cadeiras, essa discussão foi feita agora na última eleição, da eleição de 2018. As mulheres no Brasil todo se organizaram para mudar as regras e colocar que, ao invés das vagas no processo eleitoral, que a gente tivesse as cadeiras garantidas. Tipo assim,
são 30 cadeiras na Assembleia Legislativa. Dessas 30, 10% tem que ser de mulheres, 3. Mas não é para disputar, não. É para das mulheres, as que forem mais votadas, 3 já tem garantido as 3 cadeiras lá na Assembleia, só que não passou. Mas eu sei, a Regina até colocou, nós temos que pegar esses dados, não passou assim, mas passou um percentual X por ano. Esse ano vai ter tanto, esse ano vai ter tanto, esse ano vai ter tanto. Isso aí é a reforma eleitoral que foi feita, e teríamos que pegar esses dados aí, que eu lembro que a Regina divulgou muito. Então, assim, é o que eu digo, né? São consequências muito sérias pós-pandemia, é o novo normal. Como é que nós vamos viver o novo normal para todos os setores da sociedade, mas, como eu disse, principalmente as mulheres estão nesse processo aí de consequências seríssimas no novo normal. Deputado, seu microfone. Desculpa, ok, deputada Flora, muito obrigado. Nós já estamos chegando aqui a quase 50 minutos da nossa live. Eita, que o negócio passa rápido. Agradecer aqui a presença, né, do internauta que está enviando mensagem, o Youssef Dilson, a Neide Carvalho, a Zenaide, nossa coordenadora de política para mulheres, o Erinaldo Ivo, né, e outros municípios aqui presentes, né. Então, eu não sei se a Anne ainda se encontra aqui, ela tinha uma outra reunião. Se encontra, Cris? Eu ia fazer só uma... Eu estou aqui para finalizar já, vou dar minha última contribuição. Anne, para você encerrar, eu sei que você tinha um outro compromisso, e eu lhe agradeço pela sua disponibilidade. O que a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres do Partido dos Trabalhadores, ou Secretaria Nacional de Mulheres, como é que ela está organizando para incentivar a participação das mulheres nas disputas eleitorais, nos processos políticos, né? Na luta em defesa dos direitos e do empoderamento das mulheres? Então, queria deixar com você, né? E aí você aproveita e faz suas considerações finais. Então tá, deputado, mais uma vez, obrigada mesmo pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui dividindo com a deputada Flora. Foi minha companheira da executiva, a Marina, que é um orgulho de uma geração seguinte, aí, secretária, candidata. Muito orgulho, boa sorte mesmo, Marina. Espero que dê tudo certo e conte comigo sempre, você sabe. Bom, o Elas por Elas, ele tem o projeto dele desenhado, a gente trabalha com comunicação, com formação e oficina jurídica e contábil, que é esse acompanhamento que eu falei anteriormente. O nosso calendário é agora no mês de julho, está rolando agora no mês de junho a Jornada Nacional de Formação, e nós vamos ter formação específica para as mulheres, que é o módulo avançado que vai acontecer no mês de julho, a formação para as mulheres candidatas, porque o nosso grande objetivo não é só ter mulheres eleitas ou mulheres candidatas pelo PT, e sim que essas mulheres sejam comprometidas com a luta das mulheres, com a luta por igualdade feminista, por empoderamento. Então, é muito importante o processo de formação para as mulheres. O segundo momento, porque a gente já está trabalhando a parte da comunicação, nós temos 115 comunicadoras populares em todo o país que ajudam nesse processo da comunicação. E elas vieram num momento muito importante, que tudo se dá de forma virtual nesse momento. A gente não está podendo se encontrar. Então, essas comunicadoras populares do Elas por Elas ajudam nesse processo da comunicação das candidatas para auxiliar. A outra coisa é, no nosso calendário, no mês de julho, a formação de candidatas, e no mês de agosto, nós vamos fazer a oficina jurídica e contábil, que a gente prepara toda essa parte que é muito importante para que as mulheres não tenham problema, que elas saibam como trabalhar sua inscrição, ver todo o procedimento, todos os documentos. Então, essa oficina é muito importante para a preparação. E, paralelo a isso, nós lançamos uma plataforma nacional, que o endereço é www.mulheres
elasporelaspt.com.br, que lá você tem tudo que uma candidata precisa saber para poder disputar essas eleições. E nós vamos ter também atendimento via e-mail, e essa semana nós vamos lançar o WhatsApp, que vai falar em tempo real com as candidatas para tirar dúvida jurídica, contábil, dúvida de registro de candidatura, informações sobre o partido. Então, a gente vai lançar esse canal de atendimento. Nós estamos com um aparato muito grande, porque a nossa preocupação é tentar acompanhar essas mulheres meio que em tempo real, com a parceria das secretárias estaduais, claro, aí a Zenaide, que além de ser secretária do governo, é a secretária de mulheres também do PT, então ela também é parceira nesse processo para conseguir monitorar e acompanhar essas candidaturas. Mais do que nunca, o papel do Estado será fundamental, porque a gente, olhando em âmbito nacional, a dimensão das eleições municipais são muito grandes para o nosso partido, e a gente já ultrapassou quase 20 mil inscrições já de candidatas e de inscritos, de coordenadoras, de pessoas do GTE nesse processo de mobilização das eleições. Então, a nossa tarefa é conseguir atender, acompanhar e monitorar para que essas mulheres disputem as eleições e que saiam delas com seu nome tranquilo, porque isso é muito importante. Eu quero agradecer de verdade a oportunidade, eu vou precisar sair mesmo, que eu já estou bem atrasada, mas, deputado Lima, conte comigo, conte com a Secretaria Nacional de Mulheres, parabéns por esse debate, parabéns pela ousadia de fazer esse debate, não é qualquer homem que topa, eu quero reafirmar aqui, todo mundo fala que é muito importante ter mulheres, mas ninguém vem debater com a gente, ninguém vem dialogar conosco, ninguém vem nos ouvir. Por isso que esse espaço aqui é seu, esse espaço digital, mas é muito importante que você está dando exemplo para muitos parlamentares nossos, viu? Um forte abraço virtual para todos vocês, se cuida, Flora, se cuida, Marina, que nós precisamos de todas as mulheres firmes nessa eleição. Ok, Anne, muito obrigado. Boa sorte também, se cuide, Anne, não é? Então, vá com Deus. Ok, muito obrigado, Anne, pela contribuição. Deputada Flora, né? Então, eu gostaria de ouvir, né? Esse aqui nós já vamos fazer o último bloco, já estamos com 1 hora aqui. Ouvir qual é a sua recomendação para as mulheres que desejam sair candidatas, que pretendem entrar na política, na militância, na luta em defesa dos direitos das mulheres, né? Você com uma folha de serviço prestado, com uma caminhada significativa, né? Com contribuições grandes, enormes no estado do Piauí, na política do Piauí, uma das mais experientes do nosso parlamento. O que é que você tem a relatar e a aconselhar, recomendar para as mulheres piauienses e brasileiras que pensam ou que sonham e que acham importante entrar na política? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que nós temos que ter muita coragem. Eu vou já te dar um exemplo, Lima e Marina, de como foi meu início, né, na política. Eu passei num concurso, servidora pública federal, aí em 83. Aí, naquela época, ninguém podia ter sindicato, servidor, era só associação recreativa. Aí nós nos reunimos e fomos formar o sindicato. E eu fui chamada para fazer parte da chapa. Quando eu cheguei na reunião, só tinha homens, só eu de mulher. Aí, vamos formar a chapa. Aí formou a chapa, candidata a presidente, a Flora Isabel, usou tudo homem, tudo homem. Eu já era casada, eu tinha uns 23, 24 anos, já tinha um filho, né? Aí eu cheguei na casa da mamãe, muito feliz, para mostrar a minha chapa, que eu era candidata no Sindicato de Servidores Federais. Então, a mamãe olhou a chapa e disse assim, é só você de mulher? Pois eu vou lhe dizer que você vai ficar falada. Uma mulher casada falada, numa chapa só tem homem, só tem... Aí chamou meu pai, olha aqui, só tem ela de mulher. Eu fui atrás, Lima, eu fui em vários órgãos federais, no INCRA, no IBAMA, num monte de órgãos, procurar uma mulher para ir para a chapa comigo. Aí eu consegui no Ministério das Comunicações, a Gislene, que veio
e ficou sendo a secretária de comunicação. Então, isso foi na década de 80. Então, hoje, muitos desses preconceitos não existem mais, mas tem, como já foi falado aqui, a questão mesmo de subsistência, a questão salarial, a questão de tempo. Muitas mulheres até solicitaram que era importante ter um horário para as mulheres poderem estudar, porque durante o dia não dava, os cursos de formações que a Anne falou. Então, tudo mostra que nós temos que ter coragem, nós temos que se apegar com outras mulheres, nos juntar na luta para poder participar. E que é muito bom participar. Olha, quando foi em 94, que eu fui candidata a deputada federal, foi a minha primeira candidatura, só tinha eu de mulher candidata de todos os partidos, e eu ia para cima dos palanques para falar da importância da mulher da política contra a violência doméstica, porque naquela época era tabu, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, assim, era muita coisa, que hoje nós já temos um espaço mais fértil, mas com muitas dificuldades. Então, o que eu oriento é isso, que os partidos possam estar ajudando. O PT, historicamente, tem essa história, tem uma Secretaria Nacional de Mulheres. E eu queria finalizar dizendo aqui o que eu resumi: por que ampliar a participação da mulher na política? Primeiro, é por pleitear direito, cidadania e acesso às políticas públicas para todos os segmentos oprimidos, mulher, negro, LGBT, juventude. Esse é um papel importante nosso, deficiente nosso, das mulheres na política. Combater a violência, veementemente a violência contra as mulheres, lutar pela igualdade entre homens e mulheres, combater o preconceito com as mulheres, lutar pelos direitos das trabalhadoras, né, e dos trabalhadores, mas em especial das trabalhadoras, e defender as políticas de saúde para as mulheres. Eu acho que essa é uma plataforma que as mulheres candidatas a vereadoras, mulheres candidatas a prefeitas, né, devem colocar na sua plataforma eleitoral e de partido e de compromisso. E eu aqui quero me colocar à disposição. Nosso mandato, eu tenho conversado com várias mulheres vereadoras, prefeitas, muitas nem votam em mim, não tem nada a ver isso, vão no meu gabinete para te debater, conversar sobre as mulheres. Eu dou as cópias dos meus projetos que eu tenho feito. Então, eu gostaria de ver muitas mulheres eleitas vereadoras e prefeitas nesse processo agora do final do ano, né, que vai ser agora em dezembro, e me colocar à disposição a todas as mulheres aqui do Piauí que queiram conversar comigo, pode me ligar, a gente conversa por WhatsApp, ou depois que a Assembleia abrir, vai na Assembleia, mas o importante é que a gente tenha uma participação maior de mulheres na política agora nessas eleições. Valeu, obrigada. Obrigada por estar aqui e por ter me convidado. Estou à disposição. Lima, liga o som. Liga o som. É que a Cristiane, ela desliga meu microfone e aí ela não liga quando eu vou falar, não é? Tá bom? Oi! Não, lhe agradecer pela sua contribuição. Esse tipo de debate não pode faltar uma pessoa como você, que tem dado uma grande contribuição nessa discussão da luta das mulheres, né? E pela sua experiência de participação na política. Eu acho que é claro que tem outras mulheres importantes com grandes contribuições, né? Como a Regina Souza, a nossa coordenadora hoje de mulheres, a Zenaide, e muitas outras, não é? A minha companheira Rejane Tavares, que é uma pessoa que tem muitas outras aí, mas achei importante incluir também uma parlamentar aí, tá? Então, muito obrigado e Deus lhe proteja e que a gente possa continuar essa luta, que não é só das mulheres, mas é também dos homens, não é? Tá bom. Então, Marina, você é secretária estadual da Juventude e eu gostaria de lhe ouvir, não é? Como é que você, enquanto secretária, enquanto mulher, está contribuindo para ampliar a participação da juventude, principalmente das mulheres jovens na política, não é? Que essa é a continuidade desse trabalho, assim como você. Então, gostaria de lhe ouvir sobre isso, né? E aí aproveitar e já fazendo as suas considerações finais. Certo. Deputado, a gente, enquanto juventude do PT,
A gente, assim como as mulheres, a gente está com uma plataforma chamada Representa. Essa plataforma aí é para fortalecer candidaturas jovens de até 35 anos de idade. O Piauí é um dos primeiros estados a apresentar nacionalmente para o PT o seu mapeamento de candidaturas. A gente já está aí com várias oficinas que a gente já montou com esses pré-candidatos e candidatas. Inclusive, a gente teve um agora recentemente sobre mídias sociais, que é a vez do momento, é por onde a gente acredita que a maioria das pessoas vão poder fazer as suas pré-campanhas e campanha, devido a esse momento que a gente está vivendo. E a gente também tem incentivado esses meninos e essas meninas para que eles possam sair candidatos. Afinal, a gente pensa em renovar os quadros, em ter bons nomes, e a gente tem trabalhado isso dentro da qualidade daquilo que a gente, enquanto partido, pode oferecer. Eu quero, mais uma vez, convidar a juventude do PT a vir participar desse processo de eleição, incentivar esses meninos e essas meninas que ainda estão aí pensando. Hoje a gente já tem mais de 120 candidaturas jovens no nosso estado, já chegamos aí a mais de 50 municípios, não só pré-candidaturas de vereadores e de vereadoras, mas também de vice-prefeitos, de prefeitas. Então, a gente tem feito todo esse elo. Faço aqui também o convite, tanto ao senhor deputado Lima, quanto à deputada Flora, para em um outro momento vocês possam também participar com a gente dessas oficinas, para incentivar essa galera, dizer que, por mais que a vida política ela não seja fácil, é uma vida dura, mas é algo que nos dá o prazer e nos dá a satisfação de mudar a vida daqueles e daquelas que mais precisam. E esse foi um dos grandes motivos que me fez estar hoje e sempre no Partido dos Trabalhadores, porque quando me filiei tinha 16 anos, essa questão do social, esse olhar social que outro partido não tem, a não ser o Partido dos Trabalhadores. Agradecer ao senhor por essa oportunidade e dizer assim que jovens como eu, que vêm da periferia, vão ter sempre como inspiração grandes mulheres que construíram esse partido, como é o caso, que construíram e constroem, como é o caso de Regina Souza, Francisca Trindade, Flora Isabel. Eu era menina quando a Vila Irmanduz foi ocupada, mas eu me lembro muito bem da luta de cada uma de vocês e sou grata a isso. Hoje nós somos mais de 7 mil famílias, e agradecemos isso à luta das mulheres. Mulheres de um partido que até hoje lutam por melhorias para todos e para todas, não só por mulheres, mas por jovens, por negros e por todas aquelas categorias oprimidas, como colocou a deputada Flora. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom ouvir a história de vocês, é sempre bom poder partilhar alguma coisa, porque isso engrandece a gente até mesmo de alma. Muito obrigado, Marina, muito obrigado mais uma vez a sua contribuição, não é, e as suas reflexões, dizer que você é uma grande mulher lutadora, uma liderança importante, não só na Vila Irmanduz, mas também no Piauí. Então, muito obrigado a você, muito obrigado a deputada Flora e muito obrigado a Anne Moura, tá? Então, até breve. Agradecer também aqui a presença, né, e a participação das nossas internautas, né? A Josiane Borges, né? Um abraço, Josiane. Me pede para lembrar aqui das mulheres trans. Então, um abraço, Josiane. Vamos também eu tratar falei LGBT, Josiane, eu falei LGBT. Está lhe acompanhando, viu? Você não pode abandonar a causa, viu? Eu falei LGBT, é verdade. Beijo, Josiane, beijo. Tchau, minha gente, beijo. Agradecer também aqui ao Isaac Guimarães, que está fortalecendo a reconstrução do partido em Luzilândia. Parabéns, Isaac. A Juliette Batista, né, que manda um abraço para todos. Enfim, e todas, não é? Então, enfim, a todos, homens e mulheres que nos acompanharam. Registrar também a presença dos municípios de Domingos Mourão, Jaicós, Dom Expedito Lopes, Francisco Macedo, Picos, Água Branca, Nossa Senhora dos Remédios, Campo Maior, Altos, Barras, Cabeceira, Luzilândia, Buriti dos Lopes, Santa Filomena, aqui mandando uma mensagem aqui no nosso abraço, né? Gente de Brasília, gente de Mato Grosso, de São Paulo. Um forte abraço a todos vocês. Estamos chegando ao final de mais uma das nossas lives, né? Essa é a de número 23, e tratando hoje a questão da luta das mulheres
e da conquista e participação política. Então, quero aí agradecer a Marina, a deputada Flora e a Anne Moura, né? E dizer que logo, daqui a pouquinho, vai estar disponível o vídeo dessa live nas nossas redes sociais e especialmente no nosso canal no YouTube, né? Então, lembrando que se você perdeu alguma de nossa live, é só procurar no nosso canal do YouTube, não é? Francisco Lima, com 2 M's. Todas as lives e também os outros vídeos de nosso mandato estarão disponíveis lá. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações e acompanhar o nosso trabalho. Aproveitar e agradecer também a nossa equipe de assessoria, aí coordenado pela Cristiane Mello. A Cristiane, aproveitar aqui e fazer um comercial. No dia 5, Cristiane, vai fazer uma live. A Cristiane também é uma artista, não é? Ela não gosta que a gente diga, mas tem que dizer. É uma grande artista, né, que canta e que interpreta muito bem, e que vai fazer a sua live, não é? E quem puder acompanhar, acompanhe. Quem puder ajudar, que ajude também. Os artistas também estão precisando de apoio. Então, um forte abraço, beijo para vocês e até a próxima. Beijo, tchau, próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite.